Olá pessoal, aqui é Fernanda Fonseca Rosenblatt e nós vamos dar início aqui a essa outra ferramenta que vamos usar ao longo do semestre, que é a gravação de aulas assíncronas. Como eu comuniquei com vocês no início do semestre, alguns encontros nossos serão síncronos, como já tivemos, outros serão encontros assim como esse, assíncronos, e ainda teremos atividades como vocês tiveram, e fizeram em grupo, assíncronas também. A tentativa aqui é de fazer um mix de metodologias para que a gente tenha, a gente saia da monotonia, de sentar na frente do computador várias horas seguidas, então, vamos tentar misturar aí, dar uma certa liberdade a vocês de montarem um horário de estudo, de aula de vocês e, por outro lado, estar presente aí, pelo menos, a cada assunto com aula de revisão, de tirar dúvidas e assim por diante. Bom, vamos se localizar aí nesse primeiro plano de aula. Vocês já viram lá no Google Classroom que na aba de atividades tem um tópico que é só plano de aula, ou planos de aula. E aí o primeiro plano de aula, ao longo do semestre, eu vou liberando os planos de aula sobre cada um dos tópicos que constam no programa da disciplina. E o primeiro plano de aula é esse aí de introdução ao direito processual penal. Nas aulas que antecederam a essa, quer dizer, na aula de apresentação, na aula passada, em que eu discuti o trabalho que vocês fizeram assincronamente, analisando a relação daquele comercial com o direito processual penal, nessas aulas que se passaram, o nosso foco, o exercício que a gente fez junto, foi em torno dos primeiros 2 pontos aqui, função do processo penal e aquela agonia que eu falava com vocês, aquelas forças paradoxais que estão dentro da disciplina que eu falava para vocês, que é justamente o braço da eficiência do processo penal, o ius puniendi, o poder do Estado de punir e de fazer isso através de um processo penal, e, por outro lado, a função, ao meu ver, principal do processo penal, pelo menos no Estado Democrático de Direito, numa visão mais garantista desse processo penal, de ius libertatis, quer dizer, o processo penal é também, se por um lado aquela mão da eficiência que busca na produção de provas, descobrir quem foi e o que foi, como foi, para poder aplicar a norma material ao caso concreto, quer dizer, o direito penal ao caso concreto, por outro lado, e muito importantemente, também a mão que freia esse ímpeto, essa ganância punitiva do Estado através da garantia de vários direitos e princípios. Tá? Então, a aula passada, as discussões que a gente teve, o debate que a gente teve, nos ajuda a começar a trilhar um caminho que chega nos princípios, principalmente nos princípios constitucionais, processuais penais constitucionais. Mas antes de chegar aí nos princípios, eu queria só tecer alguns comentários aqui sobre esse terceiro ponto das disposições gerais, que é em relação às fontes processuais penais. Ao longo das nossas aulas, os 2 instrumentos de norma, os instrumentos normativos que a gente vai utilizar, e que são as principais fontes, ou serão as principais fontes aqui na nossa aula, são o Código de Processo Penal e a Constituição. Inclusive, eu estou com o meu código e a minha Constituição aberta aí, se vocês puderem também abrir na tela de vocês, ou no celular, ou pegar o Vademecum de vocês, vai ajudar no acompanhamento dessa aula e das demais. Então, o ideal é que vocês sempre tenham à mão o Código e a Constituição, porque a gente vai se referir a artigos tanto na Constituição como no Código ao longo das aulas. Aí fica mais fácil de acompanhar as aulas. Pois bem, então, eu diria que quantitativamente a nossa principal fonte vai ser o Código de Processo Penal. O que eu quero dizer com isso? Ao longo das nossas aulas, nós vamos consultar principalmente o Código de Processo Penal, mais artigos do Código de Processo Penal do que qualquer outra fonte. Qualitativamente, entretanto, a nossa principal fonte de regras processuais penais será a Constituição. E aí é bom fazer esse parênteses. O nosso código
vocês devem se lembrar que o Código Penal é de 1940, né? Muito embora foram várias as reformas, inclusive uma que a gente vem falando desde as últimas aulas aí, que é o pacote anticrime. No processo penal, aqui no campo do processo penal, o Código de Processo Penal ele é de 1941. Na época que esse código foi gestado, ele foi gestado com base no Código Rocco italiano, que, por sua vez, quando foi gestado, era a época da Itália fascista. Então, veja, o nosso código, de 1941, ele é inspirado no código italiano, que foi elaborado, pensado e gestado na época do fascismo italiano, de modo que existem repercussões, né, fascistas no nosso Código de Processo Penal. O que eu quero dizer com isso? Ele não é só obsoleto em termos de ter sofrido várias reformas, né, e parece realmente uma coxa de retalhos, né, de tanta reforma que teve ao longo desses anos. Mas ele também é, em muitos pontos, vetusto, velho e incompatível com o Estado Democrático de Direitos que se instaurou a partir da Constituição de 88. Ou seja, a gente vai ter que fazer um exercício, e a gente vai fazer isso junto, não se preocupe, de ler o Código de Processo Penal como se estivéssemos com as lentes da Constituição nos olhos. Então, a gente vai ter que transplantar, fazer sentido daquilo que está no Código, compatibilizando com a Constituição Federal, que vem em 88, quer dizer, mais de 40 anos depois, e com outro ímpeto e com outro ethos completamente diferente do Código do Processo Penal. Então, essas serão as nossas principais fontes. Mas a gente não deve perder de vista que também são fontes do processo penal, e a gente vai acabar até tocando um pouco nesse tema quando a gente for falar de imunidade diplomática, né, e outras questões em relação à aplicação da lei processual penal no espaço. E o direito internacional, as regras de direito internacional, elas também são fontes do processo penal, né? O Brasil é signatário de alguns acordos internacionais, né, que se compromete em, enfim, com determinadas normas que dizem respeito ao processo penal. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar nas audiências de custódia, né? As audiências de custódia foram, né, incorporadas ao Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, mas até o ano passado a gente operacionalizava essas audiências de custódia com base no regulamento, né, do CNJ, não era regra do Código de Processo Penal, mas através de uma regulação, de um regulamento do CNJ, que, enfim, destrinchou algumas regras de como seria essa audiência de custódia. Mas muito antes disso, o Brasil era signatário de tratado de acordo internacional que se compromete, né, em que os países se comprometeram a, assim que a pessoa for presa em flagrante, ela ser apresentada diante de um juiz. Então, antes antes da prática das audiências de custódia no Brasil, de 2015 para cá, por estímulo aí do CNJ, a pessoa era presa em flagrante, levado para a delegacia, né? E a decisão sobre se ela ia permanecer presa, por exemplo, aqui em Recife, para o cotel, né? Em caso de preso masculino, ou se a pessoa ia ser liberada, talvez com alguma condição, né? Ou seja, se ela ia ser presa ou ter liberdade provisória, prisão provisória ou liberdade provisória, essa decisão era feita com base na análise do auto de prisão em flagrante pelo juiz. Quer dizer, eu era presa em flagrante, levada para a delegacia, era gerado esse auto de prisão em flagrante na delegacia e esses papéis iam para o juiz, mas eu não. Com as audiências de custódia, a grande mudança é que agora, quando alguém é pego em flagrante, preso em flagrante, essa pessoa é conduzida à delegacia, é levado ao auto de prisão em flagrante, a gente vai detalhar isso quando a gente for estudar prisões, e depois seguem os papéis e eu, flagranteado, para a audiência com o juiz. A intenção aí é que o juiz
primeiro, que a gente dê mais ampla defesa, a gente amplia a defesa dessa pessoa, porque ela vai poder falar perante o juízo e não a narrativa não vai estar limitada àqueles papéis, né? E a forma como a autoridade policial se colocou naqueles papéis. E, por outro lado, também se espera que essa seja uma forma de prevenir tortura ou detectar tortura, tendo em vista que o juiz vai ver a pessoa, vai ver o corpo da pessoa e ver se tem marcas de tortura. Depois a gente vai detalhar as audiências de custódia e vamos também fazer algumas críticas a como ela tem se desenvolvido e também, enfim, uma leitura da sua importância. Mas vamos deixar isso para prisões. Por que eu toquei no tema de audiência de custódia? Porque também é fonte do processo penal regras de direito internacional, né? E a apresentação do preso logo depois do flagrante perante um juiz é regra em tratado de direito internacional do qual o Brasil é signatário. Então, mesmo antes da gente começar a realmente executar as audiências de custódia, já existia fonte que possibilitava a gente fazer isso. Tanto é que o CNJ, mesmo antes de reforma legislativa para incluir as audiências de custódia no Código de Processo Penal, o CNJ já havia regulado isso aí, tá certo? Também é fonte do processo penal a legislação extravagante, né? Quando a gente estuda penal especial, penal 13 e penal 4, né, a parte especial do Código Penal, a gente fica restrito a crimes que estão ali tipificados no Código Penal. Mas a gente sabe, né, ampação não, ou porque vocês cursaram a nova disciplina, né, que surgiu esse semestre, surgiu uma nova disciplina, que é direito penal especial. Então, a parte especial, ou direito penal, legislação especial. Então, é a parte especial do direito penal que consta na legislação extravagante, né? Então, Lei Maria da Penha, Lei de Drogas, Estatuto do Idoso, enfim, há uma gama de leis extravagantes que trazem não só regras de direito penal, mas também regras de direito processual penal. Então, do jeito que essa legislação extravagante ela é fonte do direito penal, ela também em muitos momentos, fonte do processo penal. Na Lei Maria da Penha, por exemplo, nós vamos ter regras que são atinentes ao direito material, à aplicação do direito penal, mas também tem regra de procedimento, também tem regra sobre o processo penal. A lei dos juizados especiais é uma lei majoritariamente processual penal, embora tenha também normas de importância penal, né, de repercussão penal. Então, quer dizer, a maior parte dessas leis extravagantes ou dessa legislação extravagante, de fato, também serve de fonte ao direito processual penal, tá certo? Bom, sigamos com o recado de que nas aulas, né, a partir de hoje, eu pediria que vocês acompanhassem as aulas, tanto síncronas quanto assíncronas, com o Código de Processo Penal aberto e a Constituição aberta também, para facilitar aí o acompanhamento, tá certo? Bom, como eu disse, o principal ponto dentro desse primeiro assunto da disciplina, quer dizer, dentro de introdução ao direito processual penal, o tema mais importante, se a gente puder assim enxugar esse primeiro plano de aula para ficar com o que tem de mais essencial, efetivamente, que vai servir de base para processo penal 1 e que também vai servir de base para processo penal 2, é o estudo dos princípios processuais penais. Alguns velho conhecidos de vocês, devido ao processo legal, ampla defesa, presunção de inocência e assim por diante. Outros, menos conhecidos ou talvez até desconhecidos, como, por exemplo, o princípio da verdade real, que é fortemente processual penal. Depois, né, já cheguei a mencioná-lo rapidamente na nossa aula de introdução, depois eu volto a falar dele. Bom, o primeiro princípio que eu listo aí é o princípio do devido processo legal. O artigo 5º, inciso 54 da Constituição, diz assim: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Eu sempre
brinco nas minhas turmas de processo que eu ainda não decidi didaticamente o que é melhor, começar a falar do devido processo legal ou terminar falando dele. Porque o devido processo legal nada mais é, ao meu ver, do que uma junção, né, um quebra-cabeça montado de todos os outros princípios processuais constitucionais. Então, quando você monta ampla defesa com contraditório, com publicidade, com presunção de inocência, com indúbio pro réu, quando você vai montando, juntando essas peças, você tem um processo devidamente legal, né? Para quem quiser, talvez, entender o devido processo legal de uma forma mais lúdica, eu diria até, vale a leitura de um livro de Franz Kafka chamado de O Processo, né? Nesse livro, alguns de vocês já devem ter lido, é um excelente livro aí para ler nos feriados. Você tem uma personagem, não vou dar spoiler não, mas é uma personagem que vai passar por todo um processo devidamente ilegal, em que ele não entende por que está sendo processado, não consegue se defender, a produção de prova, não há uma efetiva produção de prova, né, liberdade de provar, enfim. Então, quando você vai pensar o que é o devido processo legal, talvez valha a pena começar vendo ou assentindo aí, lendo uma história que, por mais antiga que seja, é tão atual, nos dá um retrato fiel aí do que seria um processo sem a lógica do devido processo legal. Então, eu vou voltar para esse princípio depois que a gente destrinchar os demais, né? Naquela indecisão se didaticamente eu devia falar dele primeiro ou falar dele depois, na dúvida eu vou falar dele, falei dele agora e vou falar um pouco mais dele no final dessa lista de princípios que tem aí no plano de aula. Claro, gente, essa lista de princípios, ela é uma lista exemplificativa. O que eu fiz foi elegir alguns dos principais princípios, aqueles princípios que constam em praticamente todos os manuais de processo penal, para que a gente conseguisse encaixar esse tema de princípio dentro de algumas aulas e não levar o semestre todo para estudar princípios. Mas, sem exagero algum, essa disciplina podia ser só sobre princípios. Normalmente, se a gente trouxesse outros, que a gente não vai dar tempo de falar aqui, né? Mas os principais estão aí, e claro, em termos de prova, de avaliação, de exercícios, de fixação, o meu foco vai ser no que a gente viu em sala de aula, né, e que está aqui registrado nesse plano de aula, tá? Mas só para dizer, aí, dentro desse grande parênteses, que existem outros princípios que não estão aqui listados, que têm uma importância, mesmo que secundária, ao processo penal, tá certo? Bom, ampla defesa e contraditório. O artigo 5º, inciso 55 do Código de Processo Penal, da Constituição, diz assim: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ele ou a ela, né, inerentes. Veja, a gente fala muito de contraditório e ampla defesa junto. Né? Veja, está listado aí junto, a Constituição prevê o contraditório e ampla defesa na mesma linha, ou no mesmo inciso do artigo 5º, né? Quando a gente fala de ampla defesa, já vem a palavra contraditório junto, mas é importante que a gente destrinche um do outro. Muito embora a relação seja íntima, embora um implique no outro, um não exista sem o outro, é importante que a gente tente destrinchar o sentido de um, da ampla defesa, do sentido do outro, do contraditório. E a gente vai fazer isso agora junto, através da leitura de alguns dispositivos do Código de Processo Penal. Eu trago aqui nesses pontos alguns exemplos que estão no Código de Processo Penal de ampla defesa, né? E alguns exemplos que estão também no processo, no Código de Processo Penal, de contraditório. Né? Vamos começar a fazer esse exercício juntos. Quem tiver com o código aí aberto, Código de Processo Penal, vamos fazer aqui a leitura do artigo
261. Né? O artigo 261, deixa eu facilitar aqui a visualização de vocês, o artigo, estou aqui nesse aqui, o caput do artigo 261 diz o seguinte: nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Eu cheguei a falar isso rapidamente na aula de introdução e nas nossas discussões da aula passada, que a ampla defesa, que foi um princípio que vários de vocês trouxeram na análise que vocês fizeram daquele comercial e do link que aquele comercial tem, ou das mensagens que aquele comercial passa para a disciplina de processo penal, vários de vocês comentaram ou citaram a ampla defesa. No processo penal, há quem sustente a ideia de que o princípio da ampla defesa é um princípio ainda mais destacado do que em outros ramos do direito, ou, colocando em outras palavras, que essa ampla defesa no processo penal deve ser amplíssima diante do possível resultado, que é a condenação a uma pena que prive a pessoa de liberdade, né? Então, naquela ideia de direito penal como última ratio, como, né, um ramo do direito de consequências mais graves. Então, uma das expressões de ampla defesa que existe no Código de Processo Penal é essa regra do artigo 261. O que diz o 261? E eu cheguei a usar essa forma caricata de explicar. Alguns autores diziam antigamente, olha, pode ter processo sem réu, só não pode ter processo penal sem defesa. Né? Essa é uma tentativa de traduzir de uma forma caricata o que tem disposto nesse artigo 261. O artigo está dizendo, olha, mesmo que o réu tiver foragido, o juiz vai ter que nomear um defensor dativo para ele. Né? Então, veja, mesmo que o réu não esteja lá, mesmo que ele não conteste, mesmo que ele esteja efetivamente foragido, ele vai ter defesa. E aí é importante que, nesse momento, a gente já faça a distinção entre a defesa chamada de técnica, que é necessária, que é irrenunciável, e a chamada autodefesa. Quando a gente diz, no processo penal, que a pessoa não pode não se defender, quer dizer que a defesa é obrigatória, a gente está se referindo à chamada defesa técnica. Então, a defesa que é efetivamente obrigatória é a defesa técnica. Tanto é que o artigo 261 diz que não há possibilidade do processo seguir com o réu foragido sem advogado. Né? O juiz vai ter que nomear um advogado. A autodefesa, que é quando o réu fala por si só, claro, é disponível. Tanto é que tem direito a silêncio, tanto é que a pessoa pode confessar. Então, aquele momento em que o réu senta na cadeira da audiência e vai, por exemplo, né, e vai, confessa o crime que cometeu ou manifesta o seu interesse de permanecer calado, mantém, né, exerce seu direito constitucional de se manter calado, isso tudo é possível porque a autodefesa ela é disponível, ela não é obrigatória. O réu pode exercê-la ou não. O que o réu não tem escolha é em relação à chamada defesa técnica. Mesmo ele confessando, mesmo ele estando foragido, enfim, ele vai ter defesa técnica, né? Ele vai ter defesa realizada por um advogado. Tá? Então, por isso que se diz que o princípio da ampla defesa diz respeito a uma defesa amplíssima no processo penal. Não seria só ampla, mas amplíssima. Bom, vamos a outro exemplo aí de ampla defesa no Código de Processo Penal. Lembra que meu convite aqui era a gente diferenciar a ampla defesa de contraditório. Pois bem, quando o Código diz assim, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, no artigo 261, será processado ou julgado sem defensor, ele está falando de ampla defesa ou ele está falando de contraditório? Ele está falando de defesa. Né? E aí a gente vai começando a destrinchar ampla defesa de contraditório. A ampla defesa é esse direito, essa garantia que o réu tem, que a defesa tem de se defender amplamente. O contraditório, ao contrário, diz respeito à paridade de armas. Quer dizer, o contraditório é uma garantia para ambas as partes.
Contraditório, ele não senta só no colo do réu, ele senta no colo de ambas as partes, enquanto a ampla defesa, né, é uma garantia de proteção aí ao réu, sujeito hipossuficiente nessa relação em que você tem o Estado, né, e toda a máquina do Estado acusando e julgando essa pessoa. Então, o contraditório, diferentemente da ampla defesa, é uma garantia que diz respeito às duas partes. Se diz que se trata de paridade de armas, porque é aquela lógica de se você, acusação, pode arrolar até 8 testemunhas, você, defesa, pode arrolar até 8 testemunhas. Se o seu prazo para determinado recurso é de 10 dias, acusação, o prazo para a defesa também é de 10 dias. Isso é contraditório, né? Isso é paridade de armas, né? É dar as mesmas armas para as partes, enfim, seguirem nesse processo penal, né, acusatório. A ampla defesa, diferentemente, como eu disse, é uma garantia que protege aí o réu. Vimos já um exemplo, o artigo 261. Outro exemplo, artigo 263, também capta. O artigo 263 diz assim: se o acusado não tiver ser-lhe-ado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. O que esse caput do artigo 263 está trazendo? O 261 falava do réu foragido. Se não tiver réu, ele está foragido, o juiz tem que nomear um defensor. O 263 está falando daquele que não está foragido, mas não tem advogado. Se ele não tem advogado, diz o 263, o juiz tem que nomear um defensor, né? Ressalvado, né? E aí para manter a defesa efetivamente ampla, ressalvado o direito dessa pessoa quando quiser trocar pelo seu próprio defensor. Aqui, né, lembre-se que o Código é de 1941, de lá para cá a gente tem a formação de uma profissão jurídica muito importante, que é a defensoria, né, vamos dizer assim, a institucionalização e a organização do que a gente chama hoje de defensoria pública. Então, via de regra, as pessoas que não têm advogado vão ter os seus casos enviados à defensoria pública, seja ela do Estado ou da União. Mas o que eu quero extrair dessa regra é justamente a impossibilidade de processo seguir sem defesa técnica, né? E essa é uma expressão do princípio da ampla defesa. Então, por isso que o artigo 261, assim como o 263, são exemplos de princípio da ampla defesa. Outro exemplo, vamos seguindo, né? O artigo 266. O artigo 266 diz assim: a constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado indicar por ocasião do interrogatório. Eu acho que a maioria de vocês que estagiam em escritório aqui, estagiam fora da área penal, né? Supondo que esse seja o caso, vários de vocês sabem da importância da procuração dentro do dia a dia de um escritório, né? Quando o advogado senta com o cliente e o cliente decide que efetivamente vai contratar aquele serviço daquele advogado, qual é a primeira providência? Né? Pedir os dados da pessoa, endereço, documentos, etc., para fazer o quê? A procuração. A partir daquela procuração, eu, advogada, sou responsável pela sua ação, enfim, pelas demandas para as quais eu fui contratada. Em processo penal, se diz que a defesa é tão ampla que essa formalidade de procuração, ela nem sequer aparece no código. Claro, via de regra, até por conta da forma seletiva que o sistema de justiça criminal opera, desde da polícia, né, até os nossos tribunais superiores. Claro que aqui no Brasil a gente está falando que a maioria não precisa passar a procuração para ninguém, porque a maioria vai ser defendido pela defensoria pública. A maioria dos crimes são crimes de ação penal pública incondicionada, então quem vai dar entrada na ação é o Ministério Público, e defensoria, defensor público e promotor de justiça, procurador da República, não precisam de procuração para atuar, né? A procuração deles foi passar no concurso e estarem empossados e seguindo. Mas, mesmo que eu não esteja sendo defendida pela defensoria, suponhamos que eu contrate um advogado, né, contrate Maria para me defender num processo penal.
mesmo que não conste procuração dentro dos autos, na hora do interrogatório, o juiz disser, Fernanda, quem é sua advogada? E eu apontar, é aquela ali, é Maria. Pronto, Maria é minha advogada. Né? Se o código tira essa burocracia, entre aspas, da procuração para garantir que não hajam óbices à defesa técnica, para que essa defesa técnica efetivamente se realize. Depois a gente traz algumas críticas a esse respeito, enfim, e pensa essa ampla defesa de uma forma mais real e menos dogmática. Mas, por enquanto, vamos linkar aí os pontos da dogmática, né, para a gente poder seguir em frente. Então, eis alguns exemplos aí de artigos do Código de Processo Penal que trazem, né, que expõem, que fazem menção a regras que têm a ver com ampla defesa, ou que são a expressão, melhor dizendo, da ampla defesa. Então, estão aí alguns artigos do Código de Processo Penal que são a própria expressão do princípio da ampla defesa encontrados no Código de Processo Penal. Agora, vamos contrastar a ampla defesa com o contraditório, né? Com esse outro princípio que, apesar de vir sempre junto com a ampla defesa, se trata de outro princípio. Né? Esse contraditório, ele se manifesta principalmente no que diz respeito ao direito à informação e ao direito à participação no processo. E é um direito, esses dois direitos são direitos que cabem a ambas as partes. Né? Então, enquanto na ampla defesa, o destaque que se dá ao conteúdo da ampla defesa é efetivamente a defesa técnica, a obrigatoriedade da defesa técnica, aqui no contraditório a gente está falando de dar as mesmas armas para ambas as partes. E para dar as mesmas armas, ou para as partes poderem seguir com as mesmas armas, é necessário que elas tenham direito à informação durante o processo e tenham direito de participação durante aquele processo. Né? Vamos ver alguns exemplos de manifestação do princípio do contraditório no Código de Processo Penal. Eu vou pedir agora para vocês pularem aí para o artigo 401 do Código de Processo Penal, que diz assim, só o caput, que diz assim, artigo 401, na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Lembra que a gente falou que se trata aí de dar a mesma força a ambas as partes, né, em termos de ferramenta, né, a mesma ferramenta a ambas as partes. Então, o artigo 401 ele está dizendo o quê? No procedimento comum ordinário, próximo semestre a gente estuda quais são os tipos de procedimento que existem, mas a maioria dos crimes cai nesse tipo de procedimento chamado comum ordinário, e nesse tipo de procedimento cada uma das partes pode indicar até 8 testemunhas no processo. Então, a acusação na petição inicial, que a gente chama, como eu já disse, denúncia, pode arrolar até 8 testemunhas, e quando a parte contesta, que aqui em processo penal a gente não tem propriamente um nome para essa contestação, como no Código de Processo Civil, mas se fala em resposta à acusação, resposta da defesa, enfim, em resposta do réu. Então, nessa resposta do réu, a defesa pode arrolar até 8 testemunhas. Acusação, tu pode quantas? 8. Então, defesa, tu pode quantas? 8. Isso aí é paridade de armas, isso é contraditório. Percebe que não é ampla defesa, isso a gente está falando já aqui de contraditório. Então, esse foi, né, o artigo 401. Vamos para o 402. O artigo 402 diz, produzidas as provas ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Bom, o que esse artigo 402 está dizendo? Eu vou fazer aqui uma rápida linha do tempo do processo penal. Como eu disse, a gente vai estudar procedimento no próximo semestre, em processo penal 2. Mas vamos nos localizar aí em termos de, ou melhor, vamos dar um voo de drone no procedimento processual penal. Né? Vamos supor que essa aqui é a linha do tempo, certo? Que continua, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter para ter processo penal, claro, é a ocorrência de um crime, certo? O crime ocorreu e a notícia desse crime deve chegar à autoridade. Né?
se a autoridade não fica sabendo, e muitos crimes não chegam aos ouvidos da autoridade, obviamente que não vai ter processo penal. Mas vamos supor que a notícia do crime chegou, né, às autoridades. Nesse primeiro momento aqui, é possível que a gente tenha o que se chama de inquérito policial. A gente vai ver que o inquérito policial ele não sempre ocorre, ele não é indispensável, mas a gente deixa para falar isso quando for falar de inquérito. Depois que o inquérito ocorre, vamos supor que esse inquérito é remetido para o Ministério Público, e aí o próximo passo é o MP denunciar. O MP denuncia. Né? Quando o MP denuncia, o próximo passo, se a coisa for seguir em diante, é o juiz recebe essa denúncia. Supondo que o juiz receba, ele recebe e manda citar o réu. E aí o próximo passo vai ser o réu apresentar a sua defesa. A partir daí, se não houver absolução sumária, mas depois a gente entra nesse detalhe, começa um grande momento do processo penal, que é o momento que a gente chama de audiência de instrução e julgamento. Certo? O que esse artigo 402 está dizendo? Ele está dizendo que, produzidas as provas nesse momento aqui, deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais... Ele está dizendo que, produzidas as provas nesse momento aqui do processo, no final dessa audiência, depois de produzidas todas as provas, no final dessa audiência, diz o artigo 402, o Ministério Público, o querelante, e aí vai, né? O Ministério Público, o querelante, o assistente e o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstância ou fato apurado na instrução. Então, o que ele está falando? Que a acusação, ele lista vários personagens que a gente vai falar a respeito quando a gente for tratar de sujeitos processuais, mas ele diz, em outras palavras, o artigo 402, que quando terminar essa audiência aqui, a acusação vai poder pedir novas diligências, vai poder pedir ao juiz, olha, a gente já realizou essas provas todas, mas eu queria ainda escutar fulano, eu acho que ainda é importante escutar tal testemunha. E depois, diz o artigo 402, a defesa, ela também vai poder requisitar novas diligências. Então, ele está dizendo, ó, acusação, quando terminar isso aqui, tu pode pedir mais diligência, e ó, defesa, quando terminar isso aqui, tu também pode pedir nova diligência. Isso é ampla defesa ou isso é contraditório? Isso é contraditório, tá certo? Bom, voltemos lá para o nosso plano de aula. Outro artigo que acaba se constituindo numa manifestação do princípio do contraditório é o artigo 403, que diz assim: não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, proferindo o juiz a seguir a sentença. Então, se a gente volta lá, vocês estão vendo, eu tentei ajeitar aqui, continua com minha letra feia, mas dá para entender. Como eu disse antes, são alguns momentos processuais, não são todos, eu estou pulando algumas etapas, eu estou realmente dando um voo de drone, né, sobre o processo, com o único objetivo da gente entender o teor do artigo 413 e por que ele diz respeito ao princípio do contraditório. Vamos supor que, nesse caso aqui, o delegado encerrou o inquérito policial, encontrou alguém para indiciar em uma narrativa para contar, o Ministério Público recebe aquele inquérito e, vamos supor, entende que há provas suficientes para denunciar, denuncia, vamos supor que o juiz recebe aquela denúncia, manda citar o réu, então, apresenta a sua defesa e aí está triangularizada a relação processual, né? Porque agora eu tenho acusação, eu tenho juiz e eu tenho defesa, e aí pode começar a chamada instrução criminal. Como a gente viu no artigo anterior, quando chega no final da instrução, existe a possibilidade das partes, tanto a acusação quanto a defesa, pedirem as chamadas novas diligências. Né? Então, é possível chegar aqui no finalzinho
e a acusação pedir novas diligências e depois a defesa pedir novas diligências. A gente disse isso é contraditório. Não é que a acusação tenha que pedir novas diligências, nem a defesa tenha que pedir, né, novas diligências, mas o código está dando a oportunidade a ambos, está dando a mesma arma a ambos. Então, a acusação, terminamos de produzir todas as provas, quer pedir mais prova? Defesa, terminamos de produzir mais provas, queres pedir mais provas? Depois a gente vê que o juiz não é obrigado enfim, deferir, mas aí é outro tema. Terminada a instrução, o próximo ponto você pensaria é a sentença. Não. Antes da sentença existe esse momento aqui, que é o momento das partes no processo penal falarem pela última vez. Então, depois que termina a produção de prova, né, aqui na instrução, vem esse momento aqui das chamadas alegações finais. O que o artigo 403 está dizendo? Que não havendo requerimento de diligências, ou então esse requerimento sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos, proferindo, então, o juiz, finalmente, a sentença e o processo terminando aqui na primeira instância, né? Então, o 403, ele está dizendo, em outras palavras, acusação, você tem 20 minutos para falar pela última vez antes do juiz sentenciar, né? E defesa, você tem quantos minutos? 20. Acusação, você pode prorrogar esses 20 minutos por mais 10 minutos. Defesa, você pode prorrogar com mais quanto? 10 minutos. Isso é contraditório. A gente tem aí também, implícito aí no artigo 403, uma lógica de ampla defesa, que é, via de regra, a acusação vai falar primeiro e a defesa sempre depois. Porque eu só posso me defender amplamente do que eu conheço amplamente, né? Então, por isso que, via de regra, os momentos processuais que são dados à defesa e à acusação, primeiro quem vai falar é a acusação, depois quem vai falar é a defesa, para justamente a pessoa conseguir se defender bem. Eu só consigo me defender amplamente do que eu conheço, né? Sabendo do que eu estou acusado, tá certo? Bom, voltemos, então, ao nosso plano de aula.